Capítulo 207, Saqueando Tesouros. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Esse tipo de tesouro não foi registrado no Guia da Montanha Choque do Trovão. Mas, se é algo que o dragão de inundação do trovão apreciasse ao ponto de colocar sob sua cama, definitivamente era um objeto extraordinário. Lin Ming apertou a estranha pedra roxa envolvendo seus dedos em volta dela. Ele podia sentir que a pedra como jade era morna, não gelado como ele tinha imaginado. O que mais surpreendeu Lin Ming foi que os arcos elétricos roxos em volta da estranha pedra também tinham temperatura ambiente. Sabia-se que a maioria dos poderes do trovão é ferozes, violentos, destrutivos e de natureza incontrolável. Se ele entrar nos meridianos de um artista marcial normal, eles sofreriam graves ferimentos que demorariam muito para curar. Mas o poder do trovão que era emitido dessa estranha pedra era suave e puro, como uma casta menina de verão. Era realmente inimaginável. Lin Ming queria absorvê-lo imediatamente, mas se o fizesse, seu corpo teria absorvido muitas fontes diferentes de poder. Não só isso não aumentaria sua força, mas também afetaria negativamente o fluxo de sua verdadeira essência. Lin Ming colocou a pedra em seu anel espacial. Em apenas meio incenso de tempo, Lin Ming pegou as de 30 a 40 frutas da grama do trovão e aquela pedra do trovão roxa estranha também. Havia muitos tesouros em todos os lugares para se pegar. Claro, Lin Ming arriscou sua vida para aproveitar esta oportunidade. Depois de sair do quarto, havia uma última câmara de pedra na frente de Lin Ming. Esta câmara de pedra era muito menor do que as duas últimas, tinha apenas algumas centenas de pés de largura. Depois de entrar na câmara de pedra, os olhos de Lin Ming brilharam de prazer. Em frente a ele, havia um único bambu com cerca de 10 pés de altura. Todo o roxo era um roxo escuro e brilhante. As suas exuberantes folhas eram como lâminas afiadas que apontavam para cima, cada folha tinha cerca de 1 pé de comprimento. As bordas das folhas do bambu brilhavam com pequenos arcos elétricos roxos. Lin Ming apenas se aproximou e ele conseguiu sentir todos os cabelos de seu corpo arrepiar. Este campo de força que foi criado por um formidável poder de trovão. Bambu espiritual elétrico violeta. Lin Ming reconheceu esse tipo de bambu. Ele encontrou um bambu espiritual elétrico violeta de 900 anos de idade com o artista marcial vestido de preto na base da montanha choque do trovão. Com a informação que o artista marcial vestido de preto havia fornecido, Lin Ming sabia que também havia um antigo bambu espiritual elétrico violeta em algum lugar da montanha choque do trovão. Estava escondido na caverna do dragão de inundação do trovão. Sério, como esse dragão de inundação do trovão avarento pode ter um tesouro tão bom em sua caverna? O bambu espiritual elétrico violeta tinha quase 10 pés de altura, o que significava que tinha 9.900 anos, era quase tão longo quanto a lança pesada profunda e suave de Lin Ming. Se houvesse um método onde pudesse ser especialmente processado, esse bambu espiritual elétrico violeta poderia ser usado para criar um eixo de lança. Lin Ming começou a ofegar. O que era mais difícil no forjamento de uma lança era a construção do eixo da lança. A madeira normal é facilmente cortada por espadas ou sabres, mas o metal não é elástico o suficiente. Quanto ao ferro elástico roxo escuro e a prata pesada profunda e suave, eles levavam muito tempo para forjar, e por causa do processo extremamente específico, era muito difícil fazer tesouros de alta qualidade com eles. Na verdade, o melhor material para fazer um eixo de lança é uma madeira espiritual. Por exemplo, esse bambu espiritual elétrico violeta. O bambu espiritual elétrico violeta tem a flexibilidade necessária. Quanto à resistência, uma vez que o bambu espiritual elétrico violeta de 900 anos de idade já era tão difícil de cortar com espadas e sabres, mesmo um mestre no reino Xiantian avançado teria dificuldade em destruir esse bambu espiritual elétrico violeta de 9.900 anos.
Seu único ponto fraco era onde estavam suas raízes. Não só isso, só poderia ser cortado com o poder do trovão. Apenas em termos de rigidez, era um excelente material. E este material poderia naturalmente conduzir verdadeira essência. O bambu espiritual elétrico violeta é simplesmente um caminho natural para a verdadeira essência fluir, especialmente a verdadeira essência do atributo trovão. Se a verdadeira essência do trovão fosse colocada, não só seria imensamente suave, também teria uma maior eficácia. A verdadeira essência de Lin Ming continha o poder do trovão. Se ele pudesse ter uma lança feita de bambu espiritual elétrico violeta, sem dúvida se tornaria ainda mais poderoso. Lin Ming lambeu os lábios com entusiasmo e tirou o sabre de alto nível. Ele inundou a espada com o poder do trovão e cortou ferozmente as raízes do bambu espiritual elétrico violeta. No entanto, mesmo com este ataque, não houve um único arranhão. Lin Ming ficou encantado. Se mesmo o seu ponto fraco era tão forte, em qualquer outro lugar, deve ser ainda mais resistente. Já que o tempo estava acabando, Lin Ming colocou todas as suas forças no próximo ataque. O sabre de grau humano de nível alto começou a brilhar com arcos elétricos e então, ele cortou as raízes do bambu espiritual elétrico violeta. Desta vez, foi cortado um pouco. Lin Ming retirou seu sabre e fez vários ataques com o sabre. Cada ataque foi tão intenso quanto o primeiro e eles atingiram exatamente o mesmo ponto. Com cada ataque, um raio intenso brilhou contra as paredes da câmara de pedra. A velocidade de Lin Ming estava se tornando cada vez mais rápida. Finalmente, no 22º corte, ele foi capaz de cortar o bambu espiritual elétrico violeta depois de colocar o bambu espiritual elétrico violeta em seu anel espacial. Lin Ming esparramou sua força da alma para investigar a caverna. Depois de determinar que não tivesse outros tesouros, ele usou sua técnica de movimento e fugiu rapidamente da caverna. Durante o tempo em que ele estava roubando a caverna do dragão de inundação do trovão, Lin Ming conseguia ouvir as explosões da feroz batalha no céu. Ele poderia até sentir as fracas vibrações que atravessavam a montanha e sacudiam o chão. Obviamente, a luta lá fora estava entrando em seu clímax, senão, Lin Ming nunca teria ousado ir tão fundo na caverna. Se os sons da batalha começassem a diminuir, Lin Ming teria fugido imediatamente da caverna do dragão de inundação do trovão. Os tesouros eram bons, mas nada comparado a manter sua vida intacta. Felizmente, a poder da mulher de vermelho estava além de sua imaginação mais louca. Com apenas a força de uma pessoa, ela conseguiu enfrentar toda a montanha-choque do trovão sem cair para trás. A caverna do dragão de inundação do trovão tinha menos de 10.000 pés de profundidade. Em comparação com a maneira cautelosa em que ele entrou, Lin Ming saiu a toda velocidade. Desta vez, só levou algumas respirações para chegar à entrada. Quando ele se aproximou da entrada da caverna, Lin Ming desacelerou, e ele impediu completamente toda a respiração de seu corpo. Lin Ming era como um polvo enquanto espalhava a força da alma em todas as direções, investigando a situação fora da caverna. Olhando para cima, Lin Ming de repente engasgou. Fora da caverna, havia sangue em todos os lugares. Os lagartos do trovão enchiam o chão, eles estavam sangrando de sua cabeça, sua vida se extinguiu. Eles foram mortos como efeitos colaterais. Quanto ao resto, a maioria deles ficou ferida. Do exército originalmente orgulhoso de lagartos do trovão, mais de 1/3 morreu, e a maior parte dos 2/3 estava ferida. Ao ver esta cena, Lin Ming não conseguiu deixar de engolir. Qual nível de cultivo aquela mulher de vermelho tinha? Ela era simplesmente aterrorizante. Embora o exército de lagartos do trovão estivesse extremamente apavorado, Lin Ming não abaixou a guarda. Ele subiu com cuidado para o topo da entrada da caverna e esperou uma grande explosão ocorrer novamente. Quando isso acontecesse, ele aproveitaria a chance para sair.
Da entrada da caverna ao afloramento rochoso mais próximo havia cerca de 200 pés. Mas, essa distância era completamente exposta à visão de cada lagarto do trovão. Lin Ming não se atreveu a correr o risco. No céu, a batalha estava em pleno andamento. O dragão de inundação do trovão não ganhou. Em vez disso, ele estava constantemente perdendo terreno enquanto a luta continuava. E a mulher de vermelho realmente estava ganhando esta batalha. Atrás dela, apareceu a fraca imagem ardente de uma gigantesca fênix. O fogo de origem do céu e da terra do caos primordial celestial tinha sido torcido em 4 furacões flamejantes de 1000 pés de comprimento, era como se um dragão vermelho estivesse dançando loucamente em volta da mulher de vermelho, atravessando os céus. Vendo esta cena apocalíptica, como se os próprios céus estivessem se quebrando, o coração de Lin Ming rapidamente bateu. Neste tipo de batalha, mesmo as sobras dos ataques poderiam matá-lo instantaneamente. A mulher de vermelho balançou sua espada e os 4 furacões flamejantes se juntaram em um, formando um enorme tornado de chamas de 10.000 pés que foi em direção ao dragão de inundação do trovão. O dragão de inundação do trovão rugiu ferozmente, arcos de relâmpagos roxos envolveram todo o seu vasto corpo. Foi atingido pelo vórtice gigante de fogo. Bang! O vórtice flamejante bateu no dragão de inundação do trovão. O dragão de inundação do trovão lutou contra a dor abrasadora que invadiu seu corpo e correu para a mulher de vermelho. Sua velocidade não parecia combinar com seu gigante corpo, era como um laser roxo escuro que avançava. O dragão de inundação do trovão decidiu lutar com a mulher de vermelho em combate corpo a corpo. O potente poder físico de um dragão de inundação estava bem documentado, não era algo com o qual um artista marcial humano poderia se comparar. A mulher de vermelho resmungou friamente. Ela balançou sua lâmina carmesim, e o grito estridente de uma fênix ressoou no ar noturno. Uma fênix flamejante correu da borda da espada e voou para o dragão de inundação do trovão. Ao ver a colisão iminente, Lin Ming decidiu aproveitar esta explosão com cobertura para correr para o abrigo mais próximo. Lá, ele estaria seguro. Mas nesse momento, Lin Ming empalideceu instantaneamente. À medida que as forças tirânicas colidiram no ar, o tornado de chamas que atingiu o dragão de inundação do trovão não se dissipou. Ele caiu e a localização precisa para onde caiu era onde Lin Ming estava. Maldição! O rosto de Lin Ming ficou verde. Como ele poderia ser tão azarado? Embora a verdadeira essência dos vórtices flamejantes tenha se dissipado, as chamas ainda eram suficientes para iluminar sua posição. Lin Ming não demorou, ele imediatamente se virou e ele estava prestes a correr de volta para a caverna do dragão de inundação do trovão para se esconder, as chamas não deveriam chegar lá. Primeiro, ele superaria esse dilema e então, ele descobriria como continuar. Mas, assim como ele estava prestes a se lançar em frente com o rock dourado quebrando o vazio, Lin Ming ficou chocado. O vento ao seu redor foi puxado para um poderoso redemoinho que o sugou com a força de um furacão. Lin Ming foi apanhado naquela enorme força de sucção, e seu corpo foi involuntariamente enviado voando no ar. Isto é ruim. Lin Ming desesperadamente forçou ao máximo o rock dourado quebrando o vazio, mas a força de sucção era muito forte. Ele não era diferente de uma folha em uma tempestade, até mesmo o conceito do vento que o deixa voar pelo ar empalidece em comparação com essa força. Em comparação com essa tempestade flamejante, mesmo o 12º nível de dificuldade do túnel de vento violento do Palácio Marcial dos Sete Mistérios nem vale a pena mencionar. Não era só Lin Ming, também havia 7 ou 8 lagartos azuis escuro do trovão que foram enviados para o ar. Seus corpos tinham várias de dezenas de milhares de jins e sua força era igual a um artista marcial no pico do reino Outian, mas mesmo eles não conseguiram resistir a essa sucção terrível. Ao ouvir os rugidos dos lagartos do trovão, o coração de Lin Ming gritou com queixas ao céu. Ele realmente tinha sido enviado voando com esses companheiros.
Se ele não fosse queimado até a morte pelas chamas, ele provavelmente seria esmagado até a morte por esses 7 ou 8 companheiros excessivamente grandes. Lin Ming resolveu ativar a força do deus herege. Com o apoio da essência verdadeira comprimida, Lin Ming ativou a fórmula do verdadeiro caos primordial para cobrir todo o seu corpo com a verdadeira essência mais espessa possível. Neste momento de vida ou morte, este era o seu maior trunfo. Quando ele terminou, Lin Ming sentiu algo pesado em suas costas. Seus órgãos tremeram e ele cuspiu sangue. Era preciso saber que, depois de Lin Ming ter enfrentado os desafios de vida e morte, seu corpo havia sido fortalecido e seu poder defensivo alcançou um grau incrível. Se essa única colisão pudesse fazê-lo vomitar sangue, isso só destacou a força aterradora dessa força de sucção. Fufufufufufufufufu. Lin Ming não teve tempo de olhar para trás e ver o que o atingiu, ele tinha sido engolido por aquela terrível tempestade flamejante. Em volta dele havia uma cor vermelha escarlate brilhante, a temperatura em volta dele era suficiente para derreter aço instantaneamente. Mesmo os lagartos azuis escuros do trovão no pico do reino Outian, só podiam gritar lamentavelmente enquanto eles eram queimados vivos. As roupas de Lin Ming foram imediatamente transformadas em cinzas e todo o seu corpo estava banhado em um mar de chamas. A sensação de morte estava próxima.